É, Olá, para aqueles que não me conhecem aí, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu resolvi gravar aqui rapidinho, tá? Esse vídeo, cara, pra vocês entenderem, né? Essa questão aí de promoção, né? Estudando a legislação, né? Eu gostaria de convidá-los aí, tá? A parar aí o que você estiver fazendo aí, meu camarada. Para e vai olhar aqui, porque eu não vou sofrer sozinho não, tá? Você vai sofrer comigo, tá? Comigo. Então o que eu vou dizer aqui agora, né? Isso perpassa sobre essa lógica aí das promoções, tá? E isso é algo muito sério e que, de novo, afirmo, não é aqui algo que só o Dr. Teodoro possa resolver, tá? O que eu tô estudando aqui para fazer, né? Como eu havia dito, eu já fiz um estudo em relação ao Corpo de Bombeiros, mas eu tô fazendo ali algumas adequações, né? Em relação à questão aí das praças da Polícia Militar. Mas, de novo afirmo, né? Eu fiz ali esse estudo acadêmico, né? Estou fazendo ainda aqui as adequações em relação à Polícia Militar, porque, cara, é um troço complexo, né, pessoal? Mas é possível, tá? Porque é só ler a legislação, tá? E vocês vão perceber aí a razão de toda essa questão, tá? E respondendo aqui a uma pergunta hoje feita, né? Pelo Tenente Ramalho, tá? Em relação a essa questão da prescrição, tá? Em relação ali a essas questões, por exemplo, relacionadas, né, à escolaridade, né? O militar, né, ele tem uma vulnerabilidade de organização, basta que a gente tenha, né, essa vontade aí de ajudar o militar. Então a gente mergulhar nos problemas, né, e avaliar a situação desse modo, porque você vai conseguir compreender, né? A vulnerabilidade de organização, ela vem, né, porque o militar ele não pode fazer greve e se sindicalizar, não é isso? E aí temos o princípio da hierarquia e disciplina, tá certo? E ao arremate, né, para piorar aí essa situação aviltante que hoje vivemos no estado do Rio de Janeiro, né, então eu gostaria muito de convocá-los à reflexão, né, se o que de fato aí gera violência e impunidade, tá? Porque eu não consigo ver algo mais hediondo do que avaliar a legislação aqui para falar para vocês, tá? É doloroso ver isso. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas riem, sabe? Porque, caramba, como é que é isso, cara? Deputado vê isso acontecer, governo do estado, procuradoria do estado, todo mundo, pô. E o militar fica indefeso, razão pela qual, né, a gente precisa interpretar isso desse modo, tá, pessoal? Porque, caramba, tá complicado, tá? Tá muito, nossa, o que é isso, cara? É você utilizar o conhecimento, né, cara, pra se beneficiar, né? Em detrimento aí das pessoas, sofrimento aí de muita gente, tá? Então ficar quietinho mesmo, tá? E é isso. Eu sou estratégico para agir, né? Eu não gosto de agir de modo atrapalhado, sou muito introspectivo, né? Porque assim eu consigo ver esse tipo de coisa, tá? Então eu gostaria de convocar, hoje me passaram lá um vídeo, né, do deputado Sargento Portugal, né, que ele procurou ali ao Ministério Público, né? E eu afirmo aqui o seguinte, ó, eu acho que é válido porque, de novo afirmo, né, a gente precisa aprender, tá, pessoal? A separar a pessoa da autoridade, tá certo? Você não personifica o poder, né? Você é exercente do poder. Então, não importa, né, as impressões pessoais que eu tenho, o que você tenha das autoridades, tá? Nesse sentido, os deputados. Importa saber que foram eleitos democraticamente e representam o interesse da população. Então, essa é a razão da gente fazer essa separação. Eu entendo o seguinte, ó, que convocou, né, para que o Ministério Público olhe, mas diante do que eu vi em relação à GRAM, dessa ação civil pública e tantas outras coisas, eu não concordo, tá? Desculpa, mas eu não concordo, meu camarada, não mesmo, porque não dá. E não é para fazer ação popular, não é para fazer ação civil pública, eu discordo também. E tenho embasamento para fazer isso, para falar isso, tá? Porque aí depende do interesse ali que está por trás disso, porque você fazer uma ação civil pública para tratar sobre isso é inadmissível, tá? Até porque eu vou expor para vocês aqui a razão disso. Vocês vão conseguir compreender a importância do estudo, né, e fazer essa discussão administrativamente. Por quê? Porque eu, por exemplo, sou advogado. Então, no momento em que eu vou fazer uma discussão administrativa, né, eu vou aplicar a legislação de regência de atos e processos administrativos naquilo que é constitucional, tá? Porque nós temos diversas inconstitucionalidades na Lei 5427 de 2009. Essa lei, ela vai dizer como será o processo, né, como se dão os atos dentro de um processo administrativo. Então, naquilo que é constitucional, né, porque a Lei 5427 de 2009, ela precisa guardar compatibilidade com a lei.
eu acho que é a 9784, né? De 98 ou 99, na União, né? Que trata também sobre atos e processos administrativos. No entanto, lá na União você tem essa legislação, ela é fruto direto, tá? E entendida pela doutrina do direito administrativo como uma norma geral, que trata sobre processo, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Então a gente tem que entender isso, tá? Por exemplo, dentro da Lei 5427 de 2009, nós temos diversas inconstitucionalidades relacionadas à Procuradoria do Estado, né? Porque você deixa gatilhos para você fazer outras legislações e por arrastamento ir lá e buscar, por exemplo, esses pareceres. É apoio? Caramba, cara. Vinculante normativo. Que vergonha, cara. Que vergonha. Mas é isso, tá? Então a gente tem que fazer todas essas discussões e judicialmente não é possível fazer, tá? Não é não, pô. E aqui eu entendo que é discussão administrativa, fazendo ali a análise da legislação da Polícia Militar, no respeitante a essa promoção do pessoal do CFS de 92, 98, né, enfim, mas não sobre a pessoa, mas sobre a lei, pô. E aí, por arrastamento, vamos que vamos, pô. É isso. E aí a gente socorre lá do artigo que eles falam, né, que eles utilizam pra sacanear toda a galera, a gente usa ele, pô. Não tem dado, faz isso não, vamos fazer, pô. É isso. Estão batendo muito, é a nossa vez agora. A gente apanhou demais, né? Agora vamos ver se a gente consegue pro fight. Dialético, pessoal, pelo amor de Deus, tudo era pacífico, tá? Tudo era pacífico. Mas é isso, tá? Então, essa questão da promoção, ela tá isso. Por quê? Porque, caramba, se você olhar a legislação, por exemplo, né? Você vai ver ali diversas alterações que são feitas para garantir esse tipo de coisa absurda. E aí o militar, né? Ele não consegue se defender. Porque você não tem, né? Possibilidade ali de utilização de instrumentos, né, coletivo de garantia de direitos trabalhistas, né, que seria ali a reivindicação por intermédio de greve e sindicalização. Você tem a hierarquia e disciplina, e você tem um estatuto, né, que é o regime jurídico, que é uma norma de direito público. Aí, pessoal astuto, vergonha na cara é o que falta, pô, e quer ficar chateadinho. Caramba, cara, não contar com a minha astúcia, né, tem que aturar, cara, porque sabe que, é verdade, pô. Explique aí você dentro de casa, com a sua família, né? É problema seu, pô. Tá ganhando há muito tempo, né, cara? O bolso tá gordo, né? Tá bem, né? Viaja pra fora e faz tudo. E, interesse público, é vergonha na cara o que falta, pô. A verdade é essa, tá? A verdade é essa, cara. E aí você tem toda essa mazela, né, cara? E aí você tem um regime jurídico, né? Que seria ali o Estatuto da PM do Bombeiro, cara, que qualquer um vai ali e mexe, cara. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui, tá? Se segura. Caramba, meu cara, o que é isso? É isso, tá? Então, o regime jurídico, né, que seria ali o Estatuto da PM do Bombeiro, cara, é uma garantia, cara, trabalhista dessas pessoas, cara. Porque você, aí, né, o inepto, né, que quer se mostrar, né, pro comando, fazer gracinha pra ficar bem, pra botar a carinha no sol, né? Vergonha, meu caro. Se esforça, né, para fazer uma interpretação da norma, né, que se adeque ao desejo aí do governo de ocasião, né, e para ver se ganha alguma vantagem, né, uma promoção ou um local onde vai servir. É isso aí, cara, porque o esforço que você faz, né, para poder buscar legitimar, cara, o prejuízo do teu camarada bombeiro militar e do teu camarada policial militar é vergonha que te falta, pô. Porque não é possível, cara. Eu gostaria de ver o mesmo empenho que eu vejo em peças. Poxa vida, o que é isso, cara? E é isso aí. Cheguei pra confrontar, é isso. Vida e saúde, Teodoro. Então você vai lá, né, cara, e você faz uma interpretação pra falar assim, porque o militar ele não tem direito adquirido, né, regime jurídico. É óbvio, né? Mas contando que as pessoas, né, tenham o mínimo de decência e respeitem o processo legislativo para alteração do estatuto do bombeiro e do PM. Mas isso não acontece não, tá, pessoal? Isso não acontece não, tá? E é muito triste ver isso, tá? Muito mesmo. Então, duas coisas que eu quero deixar pontuadas aqui, tá? Essa questão da prescrição, né? Porque nessa situação, por exemplo, da promoção, nós temos uma situação sui generis. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela conhece seus filhos, tá? Mas ela não contava, né, que o Legislativo e o Executivo fossem promover essa promiscuidade, né, se unindo para fazer esse tipo de coisa. Ela não pensou nisso, tá? A Constituição Federal não pensou, mas a Constituição Federal, né, ela é um organismo vivo, ela respira e ela conversa conosco, tá? Basta que você queira conhecer a Constituição Federal, porque ela sempre tem uma saída, pô. Cara, a Constituição tem sempre uma saída. Então você não pode, né,
dizer, por exemplo, né, que você é prescrição, vamos ver, porque você prova, né, que é dolo. Isso foi feito, essas alterações são dolosas, elas são feitas intencionalmente com um objetivo, assim como eu afirmo em relação à promoção por tempo de serviço, porque ela vem no objetivo de fazer esse distanciamento, né, destacar, né, e fazer um buraco no meio da cadeia hierárquica, tanto do bombeiro quanto da PM, para poder promover só a pequena porção que muitos, né, que estão aí participando do governo. É isso, ganhou por muito tempo, mas agora Teodoro chegou. E é isso, tá? E quanto mais me irrita, mais eu estudo, tá? Teodoro acadêmico, Teodoro estuda. As canetinhas tudo assim, tá? Astuto! O cara nem pega na caneta, né? Teodoro escreve pra caramba, tá? E é isso. Então vamos pra cá, tá? E aí, pra vocês entenderem como funciona isso, né? Então eu vou deixar aqui uma besteirinha pra vocês aí. Então essa questão da escolaridade é um absurdo, tá? Até porque a gente tem que ressignificar os estatutos. Então ainda que de fato a pessoa naquele momento não preenchesse aquele requisito, tá? A gente tem que fazer uma interpretação sistemática da lei para fazer ali a garantia do direito dessas pessoas. É assim que funciona, tá? E demonstrando ali internamente, né? Quando eu vou ali para fazer questionamentos administrativos, as pessoas percebem, né, que as meus peticionamentos, requerimentos ali, né, eles são, na verdade, a base da discussão jurídica. Então eu consigo fazer já na análise, por isso que é difícil para mim advogar para uma pessoa, né? Porque, na verdade, eu estudo para encontrar o problema e o militar é que se adequa ao problema, tá? E essa é a razão pela qual eu preciso dessa abstração e é muito difícil para mim, tá? Atender telefone, ficar o tempo todo falando, é muito complicado, porque eu estudo muito, tá? Se eu tirar uma foto da minha mesa aqui, vocês vão entender. E fazer estudo de legislação militar é algo complexo, porque você tem que pegar várias legislações, né, cara, e ir fazendo as considerações, é muito difícil fazer isso, tá? Então, é desse modo que funciona para mim e eu acho que eu ajudo muito mais dessa forma. Então, eu gostaria aqui que vocês tivessem a atenção especial para isso, tá? Então, não funciona desse modo e eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão de prescrição, tá? E como isso deve ser feito, tá certo? O Estado não pode, né, de novo afirmo, nessa promiscuidade. Então, em relação ao que foi perguntado, tá, em relação ao pessoal aí que não cumpriu a escolaridade, enfim, outro problema, tá, meu caro? Eu vou fazer o ajuste ali e mostrar para essas pessoas, né, que na verdade era um dever do Estado garantir isso, tá? E se isso não foi garantido, não é um problema do militar, tá? Então a gente tem que ver tudo isso. Também tem uma questão, né, enfim, eu vou fazer depois as considerações, né? Em cada ponto ali o que pode ser, né, na verdade, tentado ali como uma estratégia de defesa, né, não da Procuradoria do Estado, né, porque nessa questão administrativa, tá, você está discutindo sobre promoção de militar, né, qualquer coisa que esteja no Estatuto da Polícia Militar ou do Bombeiro é de competência exclusiva para análise e julgamento, tá, do comandante geral da PM do Corpo de Bombeiros, tá, dentro da cadeia hierárquica, por delegação, tá? É por delegação, pô. O comandante das diretorias, ele precisa exercer suas funções por delegação. E aí nós temos um problema, porque quem definiu qual é a competência? É difícil. Então não interessa a ninguém a ação civil pública, tá? Porque nós não conseguimos discutir isso em ação civil pública. Não é a minha opção, tá? Então, a fazer a discussão administrativa, juntar toda a matéria probatória, né? Dentro da própria corporação, tá? E fazer já a defesa em todas as passagens, né, no respeitante à repercussão social, né, política, jurídica do direito ali que está sendo vindicado, discutido, né, porque é para todo mundo, tá certo? Em relação ao ORE, né, foi como eu havia dito, nós temos ali a possibilidade de fazer todas essas discussões, né, por intermédio desse RE, tá? Esse recurso extraordinário, né, que foi ali, que subiu, né, que está no STF, né, falando sobre a questão da grana, na verdade, no meu entendimento, né, o objetivo não é de fato discutir, né, e isso me preocupa muito, porque eu acho que é mais a questão da suspensão do conflito, né, porque eu acho que está tendo muita discussão, né, e é desse modo que funciona, e é esse papo aqui, pô, é sobre isso, Teodoro, é esse papo aqui, pô, eu tô sendo prejudicado, pô, é isso, tá? E aí, mas vamos juntos, pô, subiu e a possibilidade ali, né, de você fazer ali uma intervenção, né, para poder discutir também, pô. E aí a gente pode fazer muitas discussões ali, tá? Em relação, por exemplo, a essa questão da paridade que está sendo dito ali, tá? Eu vou fazer aí para vocês, tá, a análise disso e vamos ver se vai dar bom. Vamos fazer a análise da paridade, já que o carrinho foi, né, a gente vai lá discutir, pô. E vamos ver aí o que vai dar, tá? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Não é o único, tá certo? Mas é o guardião.
a Constituição assim diz, tá? E como guardião da Constituição Federal, a depender ali, né, dessa relação da preponderância, né, do interesse, dos valores envolvidos naquela ação judicial, né, ou invocado por aqueles que participam desse RE, tá certo, pessoal? Isso pode ali gerar a repercussão geral, inclusive a outros temas. Basta que a gente possa ali fazer nos debruçarmos sobre essas questões, né, e fazer ali o sopesamento. Porque o Supremo Tribunal Federal ele não vai analisar a prova, né? Ele vai fazer a análise jurídica daquilo que foi ali discutido naquela demanda judicial, tá? Eu não li ainda esse RE, tá, pessoal? Esse recurso extraordinário, né? Mas é isso. Então a gente tem que ter fazer sim essa discussão, tá? Mas é possível resolver, tá certo? Eu acho que foi uma excelente oportunidade ali que foi dada pela própria Procuradoria pra gente discutir tudão que tem que ser discutido ali, tá? É a minha visão acerca disso, de novo afirmo, eu estou iniciando ali essa caminhada, né, no estudo aí do direito do processo civil, tá? Porque eu senti de fato aí a necessidade, porque caramba, é muito complicado, né, pessoal? É muito direito processual, é difícil pra caramba, o que é isso? Mas é isso, a gente persiste e consegue, né? Uma hora entra, caramba, difícil, tá? Mas eu senti a mesma dificuldade em relação ao direito constitucional e hoje eu tô caminhando, tô começando a engatinhar, né? E eu acho que vai dar bom também, tá? E é muito importante para todos nós, tá? Então vamos aqui. Então, vamos falar, né, sobre essa questão aí. Por exemplo, você vai então, mas eu já estou na reserva remunerada, eu já estou reformado, como é que fica isso? Então, a primeira coisa que eu te digo é a seguinte, meu camarada, vamos dar um pulo aqui, tá? No Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá? Eu gostaria de convidá-los à leitura do artigo 3º, tá? O artigo 3º do Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai falar sobre essa questão aí do vínculo, né, da situação do militar, né? E é muito interessante, né, cara? Porque você faz uma coisa e você não imagina que você vai gerar tanto problema, né? Que eu não contava com a minha astúcia, né? E você, policial, aí tem que me proteger, que o bagulho tá ruim, cara. Tem que ficar esperto aí, porque, meu Deus do céu, o que é isso? Evite saúde do trabalho. Quero que vocês façam a leitura, tá? Do Estatuto da Polícia Militar, do mesmo modo, meus camaradas bombeiros militares, tá? É só fazer ali a relação, tá certo? Eu vou ler aqui o da Polícia Militar, tá? Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é a Lei 443 de 1981, tá bom, pessoal? E aí vamos lá no inativo, tá, pessoal? Então você vai dizer assim, ó, os policiais encontram-se, tá? Em uma das seguintes situações. E aí você vai dizer assim, ó, na inatividade. Então o cara tá na inatividade, tá? Aí você tem, ó, na reserva remunerada quando pertencem a reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Então você está naquela condição, né, que você foi embora, agora é com 72 anos, né? Meu Deus, o que é isso? 72 anos, né? Cara, isso é um absurdo. 72 anos, tá? É a reserva remunerada, você romper definitivamente o vínculo e ter que retornar ao serviço ativo só com 72 anos, tá, meu camarada? Meu Deus, que é isso, cara? Que desacato, que desaforo, que desprestígio, que tudo, cara. Que tudo, tá? E mais, tá? A gente tem ali o Estatuto do Idoso, tá? É 60 anos aí, tá, Estatuto? E a gente não pode, por exemplo, né, permitir que o camarada volte ao serviço ativo, tá? E você viola ali o direito ao envelhecimento, cara. Caramba, você não pode fazer isso, tá? Violação do direito ao envelhecimento condigno, ou seja, você não pode estabelecer que o cara só pode fazer prova até uma determinada idade, ou que o cara não pode mais ser promovido porque ele tá tá recebendo aquele abono de permanência. Meu Deus, o que é isso, cara? Não pode, pô. Porque se você não permite que o cara, né, recebendo abono de permanência, ele possa ser promovido, que ele estude, você está violando o Código Penal Militar, né, que diz que a tropa tem que estar em condição de pleno emprego, né, e todos esses direitos. A exemplo, tá? Do Estatuto, né, da pessoa, do idoso, tá? E o artigo 3º, parágrafo 4º da Constituição Federal, que nos ensina que é vedado, tá? Nós temos o objetivo fundamental ali, né, de vedar, né? É vedado ali a discriminação de qualquer espécie, tá? E isso é uma discriminação em razão da idade. Você não pode fazer isso, tá? Então o militar ele tem direito a um envelhecimento e isso perpassa por, ainda no serviço ativo, mesmo quando nesse abono de permanência, né, ele possa continuar gozando ali de todas essas garantias. Porque você imagina, cara, o cara como
O camarada ali, ele como... Ainda mais depois que esses caras fizeram essa maluquice aí na lei, que é inconstitucional, tá, ô astuto? É muito louco ver isso, cara, porque eles falam que é sistema de proteção social, tá? Eles retiram esse entendimento de proteção social do artigo 1º do Estatuto da PM, ó. Estatuto! Do artigo 1º aqui, ó, do Estatuto da PM, tá? E do Bombeiro. Que vai dizer, né, que o Estatuto regula a situação, obrigação, dever... Epa, meu camarada. E aí você vai lá e arranca a previdência, né, do militar, né? E como que você faz isso, cara? Porque você violou diretamente lá o artigo 6º, né? Até conversávamos hoje sobre isso, eu conversava hoje com o tenente Ramalho, né? E ele falou, e realmente é verdade, eu não tinha atentado para isso, né? Nós temos, porque é muito difícil, direito militar é complicado, né? É isso aí, camarada, vamos estudar, vai dar bom. Estudar, né? Estudar. E aí você tem lá o artigo 6º, cara, porque diz que a previdência, né? É um direito social, cara. O que você faz com isso? Aí você vai lá, arranca, arranca, né? A previdência ali, né? O regime de previdência do bombeiro, do policial do estado, cara. Você não pode fazer isso não, pô. E aí você tem essa situação. E aí o cara, aí você vai lá e aumenta, né? Esse tempo pra ficar pra ser reformado, né? A reforma ex officio em razão da idade, pra 72 anos, né? Caramba, cara, mas é o cara com 60 anos, por exemplo, né? Ele ingressa numa abono de permanência e ele pode ficar no serviço ativo, né? Porque é uma idade só para cada um, os astutos ali, os inteligentes, né? Os inteligentes que tomam cafezinho para falar de direito militar, né? Rapaz, o que é isso, cara? Vai lá e coloca uma idade para todo mundo. E agora é 68 anos, hein? Astuto, 68, cara. E tu vai ficar, o cara fica, então vamos supor que o camarada com 60 anos, né? Ele já pode ir embora, né? E aí o que ele faz, né, cara? Ele quer continuar, né? E aí ele fica no abono de permanência. Isso é um absurdo, meu caro. Não faça isso, pô. Porque você vai ficar, né? Você vai se lascar todinho na peça. Porque aí você vai ganhar um valor absurdo que tá errado, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Aquilo ali é um absurdo, tá? Em relação ao valor que o camarada recebe. E você, né? Rapaz, o que ele recebe ou deixa de recolher... Eita, Teodoro, vou mostrar, tá? Vai ficar ruim aí pra galera. É sobre isso. E aí você, né, impede que o cara possa, né, continuar progredindo. Que loucura é essa, cara? Aí com 60 anos o cara fica de 60 a 68. Caramba, quando o cara for embora, né, cara? Tem um montão de gente na frente. Que o cara era mais moderno, virou mais antigo. Que loucura é essa? É não ter conhecimento do direito militar. É muito difícil, eu sei, cara. Perguntem aí pro tenente Ramalho, né? A gente ficou ali conversando muito, né? Sobre essa questão da promoção de vocês aí. Caramba, que doideira, cara. Muito difícil, pô. Até eu fico, uau! Mas é, pô. Porque os astutos são demais, pessoal. Então não pode, cara, não pode. Você vai dizer, Teodoro, não pode. Não pode o quê, cara? Tu vai lá olhar o artigo 56, né? Então aqui é interessante você poder entender aí, tá, Astuto? Vai dar ruim, então, Então, inatividade, né? Quem seria? Seria a reserva remunerada, tá? O militar na reserva remunerada e o reformado. Só que entenda, cara, é uma interpretação muito complexa, mas que muda tudo, pô. Porque se você for olhar na inatividade pro Estatuto da PM, vai dar ruim, problema seu, tá? Os caras não cansando, tá? Os caras não cansando, tá? Olha aqui, ó, inatividade, cara. Inatividade, tá? Na Polícia Militar. Aí você vai ver lá, ó, inatividade. Então, a reserva remunerada, né? E aí você tem o reformado, cara. O reformado é quando, tendo passado por uma das situações anterior, cara, que tá na linha A, pô. Anteriores, então, na reserva remunerada, quando pertence à reserva, enfim, aí você tá na reserva, cara. Situação anterior, tá? E eu quero que o Astuto explique onde tá aqui a reforma por doença. Onde que tá aqui, cara? Caramba, cara, porque você tá, né, fazendo a interpretação da reforma por doença, cara, nessa bagunça que ficou depois ali da Constituição do Estado de 75 e piorou ainda mais depois da Constituição do Estado de 89, poxa, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cara. Teodoro, o que fazer com isso, cara? É muito sério, pô. E não adianta querer matar no peito e eu resolvo. Resolve? Eu vou em cima, pô. E ainda mais se me causar problema e me trazer algum prejuízo, pô. É isso, cara. Não adianta querer protagonismo, não vai conseguir, pô. Porque eu sou o primeiro a ir lá reclamar. Que loucura é essa aqui, pô? Não, pô. Não mesmo, pô. E é isso, pô. E é isso, tá? E é isso.
E é isso, tá? Ainda mais quando você promove medidas coletivas, cara, as ações coletivas, vamos supor, eu sou advogado, cara, eu tenho um contrato de honorários, eu tenho ali um contrato vigente, né, cara, uma procuração de outorga para representar o interesse de uma pessoa, e você vai lá e taca o pau, não entende do direito, faz uma ação coletiva e prejudica, cara. Não pode não, pô, é exercício profissional da advocacia, vamos junto, pô. Vamos juntos. E é isso, é analisar, inclusive, erro crasso, pô. Porque, de novo, afirmo, falar sobre direito militar, cara, você facilmente, se você é especialista, meu camarada, todos os especialistas do Brasil que falam comigo aí, camarada, valeu mesmo, tá? A pessoa que faz aí contato comigo, o Brasil todo, porra, muito legal, cara, muito maneiro. Não é isso, pessoal. É o que eu falo, pô, nos grupos, cara. É muito fácil você cometer um erro crasso, então vamos começar a pegar essas pessoas, pô. Aplicar a legislação, tá? Pra ir no bolso dessa pessoa, cara, que vai ali, epa! Não, cara, todo mundo estudou direito, pô. Todo mundo estudou, fez faculdade de direito, pô. E é isso, cara. Não interessa se você é procurador, se você é promotor, se você é defensor, se você é juiz. Todo mundo estudou, pô. E é isso, cara. E é isso, pô. Não adianta querer ficar chateado. Eu vi lá uma entrevista, né, do Major Luiz com esse camarada lá que fala desse programa de segurança e alguma coisa lá de São Paulo. O cara ficou chateadinho comigo, né? É pra mim aquilo? É pra mim aquilo? É pra mim aquilo? É isso, cara. É pra mim, né? Que vergonha, cara. Corre, assista meu vídeo, depois você vai, né? É porque pode. Pode falar e olha isso aqui. Vai ter que aturar, meu cara. Vai ter que aturar, pô. Vai ter que aturar, cara. Resta saber qual é o interesse aí, pô. Já falei, cara. Porque é isso aqui, pô. É legislação. Então eu vou confrontar e quero ver aí o que vai ser dito, pô. Cara. Não importa. É isso aqui. É estudar especificamente esse tipo de direito, tá? E estabelecer a trincheira assim, pô. Porque tá me prejudicando, cara. Tá me prejudicando, pô. E é isso. Então não vai passar, pô. Pode ficar chateadinho e falar o que quiser, pô. E é isso aí mesmo. Tô cansado, pô. Chega ali e faz uma ação civil pública. Caramba, cara. É entender direitinho ali, cara, tudo que foi feito, pô. E cobrar responsabilidades. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. É assim que funciona, pô. Para dar bom pra todo mundo. Tô cansado, pô. É isso. É isso, pô. Vai lá, pessoal. Desculpa, tá? É porque, caramba, é umas coisas assim que, caramba, a pessoa não entende, cara. Você tá ali tentando, sabe? Caramba, cara. Eu não tô competindo com ninguém não, meu camarada. Até porque já falei 1000 vezes, a advocacia pra mim é assim, ó, a jato. Porque o meu negócio é isso aqui, cara, pra perturbar um número maior de pessoas, pô. Toda hora é prof, pô. Meu negócio é perturbar um número maior de pessoas que vê meus livros, botar meus artigos, vamos ver o que vai dar, pô. É isso, pô. Que as pessoas possam, de fato, usar aquilo que eu faço, pô. Caramba, cara. Porque tá envolvido com política. Eu já deveria mesmo ter me envolvido nesse troço aí, porque, caramba, o negócio tá complicado, né, pessoal? Meu Deus, o que é isso, cara? Não tem interesse, tá? Não tem interesse. E, de novo, afirmo, votem em menina. Bota meninas, que as meninas, bota as mulheres, que as mulheres vão resolver. Bota mulher. Mulher resolve. Mulher resolve, Mulher resolve. Mulher governadora, mulher comandante da PM do bombeiro, a mulher pra comandar esses caras aí, e esses caras tudo pra rua pra fazer as correrias deles, e as meninas dentro de casa cuidando de vocês. É isso. Que a mulher, cara, consegue dar uma decisão que atenda melhor ao interesse, né, de uma quantidade maior de pessoas, pô. Porque não é bandido bom, bandido morto, cara. E a mulher não vai fazer isso, pô. E vou responder aqui já, tá? Que eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre isso, tá? E vou puxar o comboio aí pra fazer essa ação, tá? Em meu nome mesmo, tá? Em relação aí a um vídeo que eu vi, tá? Aí vou juntar todos os dois, tá? Marcelo Dino, deputado, né? E essa outra deputada que eu nunca sei o nome, porque pra mim é um troço tão repugnante que eu nem sei direito o nome dela, tá? Mas ela tá sempre falando gracinha, né? E eu peguei um vídeo dela aí numa rede social dessa aí, né? E vamos juntos, pô. Vamos juntos porque eu estudo bastante direito constitucional, tá? E vamos colocar cada um na sua quadra, né? Fazendo gracinha, falando ali, incitando as pessoas, né? Em face da pessoa humana, transgênero, né? Da pessoa ali LGBTQIA+, enfim. Caramba, cara, vergonha na cara o que falta, pô. Vai pra dentro do gabinete fazer isso aqui, ó. Teodoro, é isso, pô. É isso, tá? Então, ó, caneta. E vamos aplicar a lei pra essas pessoas. E vamos ver o reflexo disso, tá? O reflexo disso no alérgico. E vamos ver o que vai dar, pô. Porque eu me sinto ofendido vendo um troço desse, cara. Isso é um absurdo, pô. Então vamos juntos, pô. E vamos ver o que vai dar, pô. Vamos ver o que vai dar, cara. Vamos fazer, pô. Fazer bonitão, ó. E vamos ver o que vai dar, pô. Aplicar a legislação aí, cara.
Caramba, falou muita besteira, pessoal. Eu recebi assim, eu fiquei, que loucura é essa, pô? Tá me convocando pro debate, então vamos juntos, pô. Em nome próprio, vamos juntos, pô. Que absurdo é aquilo, cara. De verdade, e buscar ali, né, apoio, né, dos órgãos aí, das comissões de direitos humanos e de proteção, né. Caramba, cara, da diversidade de gênero. Que loucura é essa, cara? Vergonha na cara o que falta aí, cara. Vai estudar, cara, pra fazer algo que presta, pô. Mas não, né? Quer fazer gracinha pra ganhar seguidor, né? Ao invés de estar sentada e sentado fazendo isso aqui, tá? É isso aqui, tá? Vergonha que falta. E vamos aqui, tá? Então, se vocês olharem o Estatuto da Polícia Militar, cara, vocês vão ver isso, tá? Facilmente, tá, meu camarada? Você vai ver, cara. É triste, mas é isso. Você vai ver lá, né, que o reformado, nesse contexto aqui, tá? Do Estatuto de vocês e do bombeiro do mesmo modo. Você não tem essa previsão, cara, da reforma por doença, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, cara. Eu também não sei, pô. Porque tanto o Estatuto da PM quanto do bombeiro, quando ele sai, esse aqui em 81, tá? E o Estatuto do Bombeiro de 85, eles vão fazer referência para lei específica e lei peculiar. E quando eles fazem isso, a reforma que nós temos no Rio de Janeiro hoje por doença não tá no Estatuto. Teodoro, não faça isso, Theo. Cara. Ela guarda conformidade com a lei do serviço militar e o regulamento da lei do serviço militar. Haja vista incapacitados. É o que tá lá no decreto, na lei 279, pô. Eu tenho muitos militares nessa situação, né? Mas eu tive que recuar porque eu encontrei muita coisa que, caramba, o que é isso, cara? Então é desse jeito, porque eu não posso esvaziar o direito do cara, né? Mesmo que seja no administrativo, porque eu quero discutir, buscar documentos para conseguir, acaso seja necessário, justiça. Mas é isso, cara. Porque se você olhar aqui, né, você vai ver que a reforma, nesse contexto aqui do inativo, quem é o inativo, né? Você tem reserva remunerada e você tem reforma. Mas a reforma como inativo aqui, isso faz diferença na interpretação de toda a lei, pô. O que é isso, que situação, né, cara? E para terminar aqui, tá? Em relação à polícia militar, olha o que causa, né, esse desprestígio e esse aviltamento aí dos direitos do pessoal praça, né? Que não conseguiu ser promovido até agora, tá? Eu gostaria muito de remeter vocês para o artigo 6º do Estatuto, tá? Eu vou mostrar outras coisas aqui, né? Essa questão de você deixar o militar, né, por exemplo, o militar que já deveria ter ido embora para casa e ele fica no abono de permanência, isso é prejudicial para todos nós. Por quê? Porque aí o camarada não vai para casa, ele fica ganhando um abono de permanência e não deveria, porque ele deveria ganhar um salário digno que garantisse ali a sua reserva remunerada depois de tantos anos de serviço, né, meu camarada? Mas não é assim que acontece. E aí quando você faz isso, né, quando você, por exemplo, você tem essa convocação indiscriminada de tempo certo, do abono de permanência, você não faz concurso, cara. Teodoro, você não faz concurso, cara. E aí você vem, né, e cria militar temporário, pô. E é isso, pô. E aí você, a curto, médio e longo prazo, você tá fazendo um esfacelamento, cara, e vai ficar cada vez mais difícil promover. É por isso, pô. Mas se depender de mim não vai não, pô. Vamos discutir. Tá vendo como não dá pra fazer aí? Ação civil pública e nem querer, que eu resolvo. É isso, pô. Sandalinha da humildade, pô. É isso, cara. E vai dar bom pra toda a galera. Artigo 6º, tá, pessoal? Um exemplo, tá? O artigo 6º, ele vai dizer assim, ó. São equivalentes às expressões na ativa e em serviço ativo. Isso aqui já é discutível, tá? Em atividade, enfim, conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão. Isso aqui é ditadura, cara. Porque você tinha que dar, dentro do Estatuto da PM do Bombeiro, condições para você manter militares na política. Então você tem que vir aqui, ó. Senão não dá, cara. Teodoro, tá vigente, cara. Porque a LERJ precisa fazer alguma coisa, cara. Porque vocês não vão, cara. Entenda isso aí, a LERJ. Vocês não vão, cara. Assim, enfim, vou falar mais à frente. Vamos aqui. E aí você tem aqui, né, em serviço, enfim, né, ou considerada de natureza policial militar, Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha, pô. Isso aqui é o cabide de emprego nas secretarias, pô. Doa quem doer, pô. De natureza policial militar nas organizações policiais, bem como em outros órgãos do Estado, quando previstos em lei. E aí, né, cara, a mente maligna, né, cara, vai aqui, ó, ou regulamento. Não, esse ou regulamento, tá? Esse ou regulamento aqui não existe, cara.
Porque hoje, esse regulamento, ele é o regulamento, né, naquele contexto de decreto, né, para execução de uma lei, pô. Mas aqui não foi isso. E aí olha o que eles fizeram, tá, pessoal? E aí você tem esse decreto, né, decreto 41.503, de 3 de outubro de 2008, vamos ver quem era o governador, quem estava na LERJ, tudo isso. E esse decreto, né, com base nesse pedacinho ou regulamento, é onde está a promoção, né, por merecimento, tá? E todas as funções que eles fazem por decreto, dizendo que é de natureza militar, né, de interesse militar. Caramba, e ninguém faz nada, cara. Inclusive o Ministério Público, tá? Inclusive o MP, cara. É o direito dessas pessoas, tá? É o direito dessas pessoas. Aqui é custos e iures, né? O defensor da ordem jurídica imediatamente, pô. Imediatamente. Isso aqui é um absurdo, tá? E eu gostaria muito de remeter vocês, porque esse aqui, então ele vai aí por decreto, dentro do estatuto, cara. Cara, que loucura isso. Dentro do estatuto, cara. Fez constar aqui, ó. Abram aí, pô. Fez constar aqui. Um decreto, cara. Em 2008. Aí, por decreto, você coloca um asterisco na lei, cara. Vocês não respeitam nada na LERJ, cara. Nada, absolutamente nada. Que se lasque, vamos que vamos. E é isso, pô. E a gente tem que identificar na LERJ quem é a pessoa responsável por isso, tá? Quem são as pessoas. Então, aí, inclusive é o seguinte, por exemplo, a decisão na ADIM, né? Isso foi informado aí à LERJ, pô. Quem foi a pessoa, né, que foi informada aí em 2016, né? Quem era a pessoa responsável por isso, tá? De saber quem foi ali que recebeu, por exemplo, na Procuradoria do Estado, governo do Estado, né? Porque isso foi informado para eles. Eles foram intimados da decisão do ministro Edson Fachin em 2016. Quem são essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Quem é a pessoa que está na LERJ que fez isso, que recebeu essa informação ou que era responsável por acompanhar o processo? Quem é essa pessoa? É identificável, cara, porque a época ali você consegue entender quem eram os interessados da lei 1087, pô. Então é isso, não tem como dizer que não sabia, pô. É, cara, não vai dar pra enganar, é isso. E aí você tem isso aqui, ó, cara, isso é um absurdo, pô. Ficam incluídos por decreto em 2008, vergonha na cara que falta, pô. Vergonha na cara, interesse público. Ficam incluídos nos dispositivos 6º da lei, ó, e do bombeiro. Aí você tem aqui, cara, dentro do estatuto, olha que bagunça, cara, dentro do estatuto da PM, pô. Aí você fala dentro do estatuto da PM, você cita, cara, e eu sou... Não, cara, você que é inepto. A verdade aqui é essa, cara, eu não tenho culpa, pô, porque tá me prejudicando, cara. Ainda tem mais esse problema, porque toda hora é advogado, especialista, mas é bombeiro reformado, cara. Terceireba, pô. É isso, cara. E fui prejudicado também em promoção, pô. É todo mundo junto aqui, pô. Todo mundo junto sua família, pô. Você cita, cara, dentro do estatuto da PM, cara. Tá aparecendo pra mim, pô. Abram aí o site, vocês vão ver. Você cita, cara, um artigo do bombeiro dentro do estatuto da PM. Olha só, misturou tudo, cara. É, vamos misturar, pô. Eu gostaria, mas não desse aqui, desse jeito aqui não. Aí você, por intermédio desse decreto, né, 41.503 de 2008, você vai lá, né, cara, e você cria ali, né, 4 militares lotados, né, na Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI. Só que essa não é a pior parte disso, tá? Não faça isso, não. Faço sim, pô. Faço sim. Astuto. Isso gerou, tá? É um absurdo, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Isso é um absurdo. E aí, com fundamento no artigo 6º, essa beiradinha final não recepcionado, tá? Não recepcionado pela atual ordem democrática, tá? Porque você não pode criar isso aqui por regulamento, cara. Porque você tem que interpretar a Constituição do Estado e ressignificar o Estatuto dos Bombeiros, então isso aqui é dolo. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, cara. Mas não despromove a pessoa lá com uma filha, com autismo, pinta e borda, então a gente pode poder pegar aqui também. Porque eu penso assim, cara. Eu penso que o militar, né, todos esses aqui, né, não podem ser despromovidos, tá? Porque você tem ali uma quebra, né, na hierarquia e disciplina, tá? Mas essas pessoas precisam ir embora pra casa, pô. Mas a gente tem que entender como é que foi isso, porque senão fica difícil, né, pessoal? Porque você vai lá e despromove, então não tem que ser ali pra todo mundo, pô. Então vai despromover, vamos mesmo, porque aí tem que despromover todo mundo. E a culpa aí, eu vou dizer direitinho aqui de quem é, pô. Porque, de novo, afirmo, meu objetivo não é passar estragando. Eu discordo ali daquela situação das pensionistas, tá? Porque eu acho que elas estão certas, então não tinha que ter tirado dela, a gente tem que nivelar por cima, pô. Não é pra tirar de ninguém, pô. É pra ganhar quem não tá ganhando e converter em aumento. É isso.
E aí você vai lá e usando esse artigo 6º, parte final, tá? Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, artigo 6º do Estatuto da PM e do Bombeiro. Um absurdo, eu nem sei dizer o que é isso. É repugnante. É no mínimo repugnante, tá? É no mínimo repugnante. É a farra das promoções do oficialato aí, dos superiores, tá? Oficiais superiores, cara. Ninguém faz nada, né? O pobre coitado ali, a praça, cara. Tu vai lá e arranca o salário dela, vai lá na cara o que falta, pô. Vai na cara o que falta, cara. É a raiz, né, cara? E aí, caramba, pô. Que isso? Tem coisa que eu vejo, cara, que eu falo, caramba, que é isso, cara? Eu não sou promotor de justiça, sou advogado, cara. Mas, caramba, fica difícil. Fica muito, pessoal. Ó, fica muito mesmo, tá? Fica muito. Eu não sou promotor, tá? Não sou delegado de polícia, eu sou advogado. Eu vejo coisas e falo, meu Deus, o que é isso, pessoal? Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. O camarada que tem as paradinhas dele pra fora aí, né? Eu converso com as pessoas, né? É isso, meu camarada. Continua com a tua correria, ninguém tem nada a ver com a sua vida, tá? O Teodoro não tem essa maluquice, não. Mas o camaradinho que vive só do seu salário, cara, tem que ter ali a renda dele, cara, garantida. E é isso, pô. E cada um com suas correrias, não tem nada a ver com a vida de ninguém, pô. É isso. É isso, cara. E você tem aqui, ó, decreto, ó, 46.760. De 4 de setembro de 2019, cara. Ó, escadinha, pessoal. Escadinha, pessoal. 2019, ó. Depois da intervenção militar em 2018. E aí você fragiliza, né? E você contingencia a tropa de que modo? Fazendo isso aqui, ó. Afirmo, pode me chamar quem quiser. É isso aqui que você faz, ó. Porque aí você contingencia, por exemplo, as praças, pô. O soldado, só quem gosta aos pombos, né? As praças, só quem gosta aos pombos. Não tem problema o cara ser promovido, tudo bem, cara. Mas aqui ficou demais, pô. Aqui ficou demais, tá? E piorou ainda mais depois dessa lei, né, 9.537 de 2021. Tem que aturar o Teodoro, não tem jeito. Eu falei que vai de curtir, mas não, tá? Porque eu falo muito. E aí eu gostaria de remeter vocês para esse decreto, tá? Que foi republicado, né? Então você tem, ele foi publicado no dia 4 de setembro de 2019, depois ele foi republicado. É um absurdo, isso aqui é ilegal, é imoral, é inconstitucional, é indecente, é repugnante, é tudo que vocês quiserem. Isso aqui impactou nas promoções de todos os militares das corporações Bombeiro e PM, pô, por conta disso aqui, cara. E aí, olha que coisa, pra terminar, tá, pessoal? De novo afirmo, tá? Então, é isso. Governador Wilson Witzel, né, cara, conhece a lei, tá? Conhece a lei, pessoal. Teodoro, doa quem doer, tá? Conhece a lei, tá, meu camarada? Conhece a lei, né? Governador, ex-governador, conhece a lei, né? Conhece a lei, cara. E aí vai lá, né, faz isso aqui, ó. Tem que fazer a interpretação sistemática da legislação, porque senão fica muito complicado, né, cara? Ah, porque eu sou governador do estado. E cadê ali? Enfim, pessoal, vou fazer um vídeo mais específico falando sobre isso. Mas são muitas legislações iguais a essa, tá? Ou seja, a pessoa tem entendimento jurídico, né? E ainda que não tivesse, você tem a procuradoria e apoio. E apoio. E apoio. É isso, tá? E a procuradoria do estado não fala nesse processo da promoção, tá? Porque quem administra, quem faz o comando ali, a administração da polícia e do corpo de bombeiros são os comandantes, tá? E a procuradoria não pode fazer nada em apoio. Vai fazer por fora, obviamente, cara. Tem minha caneta, só um minutinho, pessoal. Vai fazer por óbvio ali de outra forma, né? Não vai aparecer, né? Mas não pode não, tá? Não pode não, pô. Vai ter que, o comandante vai ter que fazer, tá? E internamente fazer ali quem é a delegação pra fazer o primeiro julgamento. E é isso. E vamos ver o que vai dar, tá? E aí vamos pra cá, tá? Pra poder fechar, é isso. E aí você tem aqui esse decreto, tá? Esse decreto, olha isso, cara. Pô, você tirou o fundamento lá daquele finalzinho, que vergonha, cara. Escrito e regulamento, né? Caramba, que triste ver isso. Ninguém faz nada, né, cara? Ninguém faz nada. Muito triste ver isso. Imaginar que as pessoas riem, né? Né? É isso, né, cara? Isso é muito triste, cara. Muito mesmo. Eu fico de verdade, assim, impactado com isso. Aí vocês entendem que o troço é gigante, cara. É estrutural, pô. Não tô de brincadeira, não. O negócio é gigante, pô. E eu sou só advogado. Toda hora sou advogado que estuda. Toda hora estuda. Eu vou ajudar. Mas é isso, pô. Nós precisamos da intervenção, em especial, no meu entendimento, tá? Falo mesmo, abertamente, da Defensoria. Eu gostaria muito que a Defensoria atuasse aqui, eu vou convocar a Defensoria, né? Nesse contexto administrativo, né? Fazendo ali, né? Essa escora comigo ali, para ver garantido o exercício ali dos direitos desse pessoal aí, promoção de sargentos, tá? E a Defensoria Pública atuando, né? Eu vou fazer um peticionamento específico para ela, tá? Para a Defensoria do Estado, pedindo ali formalmente, tá? A avaliação da demanda, né, que eu vou propor administrativa, tá? A deflagração do processo administrativo sob a ótica
da atuação da Defensoria Pública enquanto custos vulneráveis, tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso. E ali, a depender, né, do estado de maturação desse processo administrativo, né, é possível que a Defensoria Pública, por intermédio, né, nesse viés, né, de custos vulneráveis, possa sim promover a demanda coletiva, né, mas de uma forma racional e estratégica, né, para que a gente possa garantir ali o direito de todos, tá? O direito de todos. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre esses considerandos, né? Isso aqui é dolo, pô. Pode me chamar, isso aqui é dolo, pô. Porque eles aqui fazem, no considerando, né, eles citam o Decreto-Lei 215, né, de 75, eita, Teodoro, e citam o Decreto-Lei 177, de 9 de julho de 75. O que fazer com isso, Teodoro? Esses são os dois estatutos, né, que foram revogados pelo Estatuto de 81 da PEMERG e o de 85 dos Bombeiros. Pô, doa quem doer, vamos pro fight aí dialético no Negride. Mas é isso, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, pô. Então, o mais absurdo não é isso, tá? Porque lá em cima eles citam o Estatuto da PM de 75 e o do Bombeiro de 75 para falar sobre agregação, tá? Vergonha na cara, cara. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, pô. Por meio de um decreto, cara. Isso é aviltante, isso é de verdade repugnante, cara. E aí lá em cima eles falam, por quê? Porque esses dois decretos, né, são os primeiros, do Bombeiro e da PM, né, de 75, eles são mais vantajosos para eles por conta da agregação, né, para permitir que eles possam ser promovidos por merecimento. Então eles usaram lá em cima para falar sobre agregação. Mas isso aqui, Ministério Público do Estado, é um absurdo, tá? Leiam o artigo 2º desse decreto aí que eu passei para vocês, pô. Que vocês vão ver o dolo aqui escancarado para todo mundo ver, tá? Vergonha, cara, vergonha. Decreto 46.760, de 4 de setembro de 2019. Aí você vai lá, tá? Nos considerandos, eles vão falar sobre agregação, citando os dois estatutos antigos, ou seja, o Estatuto do Bombeiro de 81, o Estatuto da PM de 81, minto, o Estatuto da PM de 75, que é o primeiro, tá? E o do Bombeiro de 75, para falar sobre agregação, porque é mais importante para é mais interessante, né? É mais interessante. No entanto, no artigo 2º desse decreto, não, Theo. Aí a gente vai pro outro lado. Em relação aos bombeiros, por exemplo, né? No artigo 2º, né? Para você fazer essa questão aqui, vai falar de natureza militar, né? De função militar, de natureza militar. É mais interessante para eles citar agora, pensando aqui de verdade, né? Uma forma de fazer, eu mesmo como advogado, porque ninguém se movimenta, então eu vou ter que fazer, pô. Para poder derrubar esse decreto. Eu vou ter que fazer. Porque ninguém se movimenta, inclusive o Ministério Público. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, tá? Eu tô cansado. Então é isso. É isso. E aí aqui, tá? No artigo 2º, eles citam expressamente, tá? O Estatuto da PM e o Estatuto do Bombeiro. Pode isso, cara? Isso aqui é algo, assim, de verdade. A gente tem que entender isso aqui, tá? Inclusive buscar e responsabilizar essas pessoas, tá? Porque, caramba, o que é isso? Quem foi aqui o governador, né? O Wilson Witzel, né? A Procuradoria do Estado, quem são essas pessoas, né? Quem atuou nesse decreto aqui? Porque tem que estar registrado, pô. Nós temos aqui o número do processo, tá? Um processo, e esse processo, olha que coisa absurda, cara. Nós temos aqui o número de um processo, né? Nem tem aqui, ó. Nem tá constando nesse aqui, só no anterior. O número do processo, né? O governador do Estado não usa suas atribuições legais, considerando. Caramba, cara. Aí você faz um decreto regulamentando. Que isso, cara? Você faz um decreto regulamentando, cara, um artigo que está no Estatuto de 75, revogado, e quando é interessante, você vai lá e cita o atual Estatuto da PM do Bombeiro, cara. O que fazer com isso, cara? Também não sei, pô. E isso não é de agora, tá, pessoal? Esse tipo de decreto tem precedente dele aqui de 2002, cara, e ninguém faz nada. Nada. Então, como eu afirmei, cara, é muita coisa para resolver dentro de casa, pô. Dentro de casa, porque isso aqui tem tudo que cair, pô. Então vamos junto aí, vamos ver se toda hora consegue, né? Toda hora. Tem que resolver, alguém tem que tentar resolver aí, porque não tá difícil, pessoal. E olhem lá, tá? Você tem várias alterações, tá? 2020, 2021, né? 2024, você tem várias alterações aí, tá, MP? E é isso. E aí, o governador à época, o Wilson Witzel, tá no artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário dos seguintes decretos. Aí você tem, de 2002, vários decretos aí, Ministério Público, até 2019.
E a gente tem como identificar, por exemplo, né, o procurador que atuou nisso, o procurador do Estado, a gente tem que buscar isso aqui, pô. Porque você vai fazer o teu apoio, teu ato enunciativo, e você sabe que você não pode fazer isso, pô. Que não pode acostar a assinatura. Epa, pessoal, é isso, pô. Não pode se escorar, né, atrás do cargo pra fazer esse tipo de coisa. Opa, governador, aqui não pode não, pô. É, cara, porque é todo mundo regularmente inscrito, pô. É todo mundo regularmente inscrito, cara. E lá você tem vedações expressas pra esse tipo de coisa, tá, cara? E isso aqui convoca, sim, a improbidade administrativa, pô. Porque olha o prejuízo que a própria Procuradoria do Estado permitiu, pô. E tá permitindo até hoje, pô. Isso aqui é um prejuízo absurdo, cara. Mas não, você pesa custo-benefício, né? Aí dá pra esses aqui, tá? E porque se for dividir o pão, né? Aí vai ficar só um pedacinho, né? O pão é assim, tá? Aí, pra dar só pra esses aqui, eles se fartam só pra esse... Mas se for dividir com toda a galera, só quem gosta dos combos, né? As praças, todo mundo mais que não participa aqui desse. Aí não vai dar, pô. Então é isso, pessoal. É isso. E tantas outras coisas mais, pô. E a gente tem que conseguir responsabilizar, sim, todas as pessoas. Todas essas pessoas. Todas. Todas essas pessoas. Todas. Tem alguém aí na LERJ, né, que faz o acompanhamento das publicações do governo do Estado pra poder gritar e falar, epa, tá exorbitando. Não tem, pô. Mas tem que ter, pô. Mas tem que ter, porque os deputados falam que controlam o governador, tá? Não estão. E controlar não é colocar jalequinho pra ir atrás de reboque. Teodoro nem ficar se preocupando, tá? É difícil pra mim, pessoal. É isso, cara. Porque olha isso aqui, ele tá tomando conta da vida dos outros, né? Ele tem que acender a luz pra varrer a casa, porque tem um montão de sujeira dentro de casa, pô. É só acender a luz que tu vai enxergar. Acende a luz que tu vai enxergar, pô. E é isso, cara. Isso aqui tem que ser discutido, tá? Porque isso aqui, por exemplo, eu posso, como advogado, numa questão administrativa, por exemplo, fazer o contraponto para dizer, tá vendo aqui, ó, por que a gente não consegue ser promovido? É isso aqui, ó. Porque olha o que vocês permitem. Não tem moral pra falar com a tropa, pô. Não tem moral pra falar procuradoria, governo do Estado, ninguém, pô. Não tem. Porque, caramba, o que fazer com isso, cara? O que fazer com isso, cara? Quem vê esse troço publicar, cara, no Diário Oficial do Estado, não tem ninguém na LERJ pra poder olhar isso e falar, mas peraí. Caramba, meu camarada, aqui você tá exorbitando, cara, mas tá fazendo bem, cara. Não confere, né, cara? Então não tem controle, cara. Você permite, né, a usurpação na tua cara. Na verdade, você não permite usurpar. Você mesmo dá, vai, comandante, vai, comandante, vai. Eu mostro pra vocês, bro. Pra terminar, né, que eu não vou de novo morrer abafado, sozinho, né, estressado. Não, pessoal. Eu vou gritar muito. É muita gente pra explicar, já falei, pessoal. É muita gente pra explicar, cara. É muita gente pra explicar, pô. É muita gente pra explicar. Observem, por exemplo, cara, um artigo sensível, cara, dentro dessa alteração maldita, tá? Dessa lei inconstitucional que ninguém faz nada, fica tentando dar jeitinho. Vai entrar pra história, pô. Vai ficar tudo gravado, pô. Vai entrar pra história, meu camarada, é isso. Observem, por exemplo, tá? Que a alteração, né? Pra terminar mesmo. Epa! Artigo 48, tá? Artigo 48 da Lei 279, alterado em 2021 por essa lei inconstitucional, tá? Vai lá ver o que eles fizeram, pô, em 2021, cara. Só que entenda, tá? Essa alteração aqui foi feita aqui e foi feita no Funesbom, nos fundos especiais, tá? E eu gostaria de convidá-los à leitura do estudo que eu tô fazendo, tá quase pronto já, tá, pessoal? Problema seu, tá? Artigo 70 e pouco. A leitura toda dela, tá? A Lei 4.320, de 17 de março de 64. Pra vocês entenderem, cara. Nem vou entrar muito nessa discussão aqui não, porque, pelo amor de Deus, pessoal, o que é isso? Mas é isso, é uma legislação de 64, cara, que fala sobre direito financeiro. Aí tu vai lá no artigo 70 e pouco, né, que fala sobre fundo do bombeiro e da PM. Caramba, é só dar cada um que é seu, cara. Deu ruim, cara. Recua e resolve o problema da galera e vamos todo mundo junto. E se o MP quiser, é o MP que tem que fazer isso, não sou eu não, pô. Mas vai me irritando e eu vou, epa, aqui, e é isso, cara. É isso, pô. É isso. E aí você resolver, não vai passar, pô. Resolver e dar tudinho, bonitinho, o dinheirinho dos caras, inclusive retroativo. Tem que pagar, pô. O ressarcimento não é só promoção, não, pô. É pagar tudão que tem direito. E prescrição? Prescrição? Com dolo. Na lei, cara. Vulnerabilidade do militar. Não consegue se organizar. Prescrição? Prescrição. Prescrição. É isso.
E aí você vai lá olhar e você vai ver isso, cara. E aí pra você pegar lá, né, você vai e mexe aqui, ó. Cara, citação, por exemplo, Funesbon, cara, você cita a legislação de 79, você cita a legislação de 76, por exemplo, cara, você falar sobre código de segurança contra incêndio e pânico. Aí você larga na mão do comandante-geral fazer isso aqui, ó, por conta de um decreto de 76. E aí quase perdemos o dinheiro aí da taxa de incêndio, porque fica demais, cara. Porque fica demais, pô. E é por isso que eu falei que tem que voltar pra discutir. A gente vai pegar um montão de coisa aqui, pô. Não é o meu objetivo, mas é isso. Ninguém tá fazendo nada, pô. Então é sobre isso, pô. E aí pra alterar aqui, você altera, né? E se vocês olharem, vocês vão ver direitinho, cara, o momento em que o Corpo de Bombeiros, ele vira um órgão da Secretaria de Estado de Defesa Civil, o governo, salvo engano, Sérgio Cabral. Ele faz alteração no artigo 1º da lei que fala sobre Funesbon, cara. Cara, que absurdo é esse, pô? E aqui dentro você tá militar temporário. Aqui dentro você está militar temporário. Todo ano o governador do estado vai lá e mexe nela, pô. E é isso. E aí você vai lá e modifica, né? Porque tá demais, cara. Eles não têm limite, pô. Não tem limite. Eu só tô vendo porque tá demais e eu tô muito cansado. Porque, caramba, o que é isso, cara? Você vai lá olhar o artigo 48, tá? Alterado, né? Por essa lei aí que trouxe esse sistema de proteção social, né? Que na verdade não trouxe, tá? Arrancou. E vocês vão ter que devolver, tá? Vocês vão. Vocês têm que devolver. Vocês têm que devolver. E aí eu quero que vocês observem, cara, como que é feito, então, o custeio aqui, ó, da assistência médica hospitalar, cara, odontológica e social do bombeiro militar, por intermédio disso aqui, que vocês estão falando aqui, cara. Então, assim, são coisas que... Aí aqui, ó, olha por que eu, Teodoro, cara, vivenciei o que eu vivenciei em 2019, cara. Tanta dor e sofrimento aí da perícia médica por conta disso aqui, ó. E quem fez isso? Quem fez isso, cara? Quem fez isso? Foram os deputados em 2021, cara. Artigo 49, cara. Artigo 49 chega, porque, puxa, difícil, pessoal. Artigo 49 depois, chuta pra agarrar, pô. Porque fazem isso em 2021, depois ficam, pelo amor de Deus, governador. Mas caramba, foi dado pra ele isso, cara. Que na verdade não foi, porque isso aqui é inconstitucional, é ilegal, é imoral, é repugnante, tudo que vocês quiserem, pô. Leiam, por fim, tá? O artigo 49 aí. 49 dessa lei 279 é alterada em 2021. Os deputados deram pra ele, pô. Isso aqui, ó. Tá legislando ou não tá, Alerj? Alerj. Está ou não legislando? Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, OAB, Defensoria, todos que podem. Está ou não está legislando? Estamos ou não com o AI-5 aí bombando? Temos ou não temos um AI-5? Vem pra cá, pô. Artigo 49 da Lei 279, alterada em 2021 pela Lei Inconstitucional 9.537. A assistência médica hospitalar odontológica social aos militares do Estado e seus dependentes será prestada de acordo com as normas e as condições de atendimento estabelecidas pelo comandante-geral de cada corporação militar do Estado. Vocês estão falando, cara, de direito à saúde. Vocês estão falando, cara, de previdência. Vocês estão falando de dignidade da pessoa humana, cara. Isso é uma covardia, cara. E a gente tem que conseguir atribuir responsabilidade a todos vocês, governador do Estado, procuradoria do Estado, todo mundo, deputado, todo mundo, porque isso aqui é um absurdo, pô. Eles sabem que não podem. Rasgaram assim, pessoal, ó, o artigo 6º da Constituição Federal, cara. Vocês arrancaram a proteção da gente quando vocês fizeram isso aqui, pô. E eu provo, pô. Então você que tá chateadinho aí de São Paulo, que eu não sei seu nome, mas eu vou saber, tá? Que disse que é formado em Direito também. Eu fiz isso aqui. Vem pra cá, meu camarada. Vamos discutir. Faz um vídeo falando sobre o que eu falei. Diga que o que eu falei está errado. E eu vou falar dessa súmula aí que foi falada lá, tá? Essa súmula aí eu vou explicar direitinho ali o que tá errado ali. E vamos ver o que vai dar, pô. Vamos ver o que vai dar, pô. Você tem que falar, quem tá irritando o Teodoro, cara? Quem que tá irritando o Teodoro? Tu sabe daqui, assim. Quem tá irritando o Teodoro, cara? Vocês aí que serão prejudicados por tudo que o Teodoro tá dizendo, eu vou falar quem tá irritando o Teodoro, pessoal. Deixa quieto, cara. Você irritando o Teodoro, vai dar ruim. Porque eu não tenho nada com a vida de ninguém, é reduzir os danos. É reduzir os danos, eu já falei, pô, e não vai passar, pô. Eu já falei, não vai passar, pô. Então sejam inteligentes, vai dar ruim, pô. É isso, pô. Não tem nada a ver com a vida de ninguém, meu camarada, mas não vai passar, pô. Tipo, me irritando, aí eu vou estudar, cara. E aí eu vou pegar o que eu não tenho que pegar, pô. E eu vou mostrar, e aí vai ficar ruim, pô. Juntos, homem, cara. Pô.
Prontidão, hein, cara? Bota os homens fora e fala, que homem, pessoal, o que a gente faz? Porque quanto mais militar, pior vai ser, pô. Porque eu vou falar. Pô. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, meu camarada. Mas vai dar tudo que tem que dar, cara. Chama os homens, bota tudo junto aqui, o que a gente vai fazer? Cara. Depois não bota a culpa em mim, não, pô. E quem já tá sofrendo essa mazela aí, cara, pergunta aí. Porque eu sou assim, cara. Depois que eu bati nessa dali e foi embora, você que se lasque, pô. Tô tentando avisar, cara. Reduzir os danos, pô. Não tem nada a ver com a vida de ninguém, meu camarada. É sobre isso, pô. Tem militar que falou comigo, Teodoro, o que a gente faz, Teodoro? O que eu faço? Mas se tiver... meu camarada, inteligência, pô. Saber entender ali, cara. Se o cara foi agregado porque queria, sabia, tinha conhecimento inequívoco. Eu, Teodoro, acho que não pode despromover, né? Porque você causa ali uma fragilidade, né, na hierarquia e disciplina, cara. Mas o outro vai lá e despromove uma sargento, cara. Uma filha com autismo, pô. Aí não dá pra mim, pô. Que aí não vai dar, meu camarada. Então vamos junto, pô. Aí não dá. Aí vocês têm que resolver aí, pô. Que aí fica difícil pra mim, pô. Sobre isso, pô. Eu não sou promotor de justiça, meu cara. Se o promotor de justiça lá, o Ministério Público, é uma questão de vocês aí, pô. Mas do jeito que tá, não dá, cara. Porque, vai despromover? Despromoveu, né? Então vamos junto, pô. É isso, cara. Eu discordo, pô. Eu discordo, meu camarada. Então vamos junto, pô. Então tem que despromover, pô. Todo mundo aí que... É isso, pô. Porque vocês não estão nem aí, cara, pra hierarquia de disciplina, que se lasca, todo mundo junto, pô. É a mesma coisa, tá? Essa questão de Corregedoria Geral Unificada. Ficou um montão de coisa pra trás, pô. O que houve aí, pessoal? O que houve aí, pessoal? Cara, mas caramba, né? É reduzir os danos, já falei, cara. O negócio tá ruim, pô. É reduzir os danos, cara. É tudo escrito, tudo gravado, tudo registrado, tudo bonitão. É isso aí, pô. Pra que isso, né, cara? Mas não, a pessoa vai até as últimas consequências. Depois a culpa não é minha, tá? Não é mesmo, cara. Porque se eu tiver que fazer ali, buscar ali o que eu preciso, é sobre isso, pô. Eu vou estudar pra caramba e vou lá buscar, pô. E eu me reinvento, né, cara? Porque eu uso a adversidade, cara, pra crescer academicamente, né? E quando a pessoa vai lá e acha que, eu vou pensar na estratégia pra sair daquela situação. Sempre é assim, pô. E quando eu saio, cara, a pessoa que se lasca, eu já penso na solução da que se lascou. Meu Deus, o que é isso? Uau! É isso, pô. É isso, cara. É isso. E eu, cara, sou muito amoroso. Às vezes eu vejo uma situação, porra, mas quando eu posso, eu ainda deixo uma corda lá pra você não cair no abismo. Eu deixo, é só você ir procurar. Tomar vergonha na sua cara e procurar, pô. Porque eu deixo sempre uma cordinha ali, né, cara? Até pro cara... meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tô ali pra julgar ninguém, cara. Porque eu faço, cara, eu fico pensando, né? Porque a advocacia é isso, a gente é muito doido, cara. Porque eu não tenho maldade, assim, de querer mal, de querer prejudicar, não tenho isso, cara. Então quando eu faço uma coisa, eu fico, meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus, mas vem cá, mas se tivesse escrito isso aqui, cara, o que eu ia fazer pra sair daqui, né? É isso, pô. Caramba, cara. Porque eu quero resolver, cara. Eu não quero prejudicar ninguém, pô. É essa lógica. Mas a pessoa fica ali, né, cara? E você, caramba, cara. E fica muito difícil, porque você mesmo, com as suas decisões, cara, imorais, indecentes, você se prejudica, não sou eu, pô. É isso, cara. É sério. É sério. Mas o que eu falei aqui, Teodoro? Opa, que você falei? Peraí. Deixa eu pensar aqui, cara. Peraí, eu vou pensar, né? O que é isso? Pensar aqui, né? Uau, vou pensar. É isso, cara. Mas não, né, cara? Então tá bom, pô. Agregado, já falei, não pode esse montão de militar aí agregado com os deputados da LERJ. Vai dar ruim, meu cara. Vai dar ruim, o papo aqui é certo. Vai dar ruim, porque tem que resolver. E aí é só convocar quem tem que convocar bonitinho, que eu quero ver se vai ficar. Não vai, pô. E aí perde tudo, porque aí é pra casa. É casa, pô. Mas não, né? Porque todo mundo, cara, tem um saláriozinho pra cuidar. E quando o camarada, Lelê, é isso, cara. E sempre a fundamentação constitucional bonitona, pô. Porque se der ruim no administrativo, justiça, subir, cara. Porque é repercussão, pô. Tem repercussão geral, cara. Tem, cara. Esse interesse do militar, tudo que a gente discute em relação a eles, cara, tem repercussão ali social, política, jurídica. E é isso, cara. E eu sou um fanático pelo texto constitucional, cara. É usar, né, cara, de forma que a gente possa reduzir os danos, tá? E dar a cada um o que é seu, mas do jeito que tá não pode continuar, cara. Você não pode excluir o militar, cara, porque o cara tem menos de 10 anos, cara. Que loucura é essa, pô? Você tem que informar o cara. Não, Teodoro, 10 anos de estabilidade, né? Não viu meu vídeo não, cara? Não viu não? Vai ver, pô. E aí vem com o argumento contrário, mas não consegue. Mas vamos continuar fazendo. Então tamo junto. É igual exclusão do serviço ativo, hein, cara? Conselho da disciplina, hein, cara? Conselho da disciplina, hein? E não pode excluir um e o outro tu não excluir.
Opa, Teodoro, o que houve? Mas peraí, mas tem tudo pra excluir, pô. Por que não excluiu? É isso, pessoal. Agradeço demais a confiança, desculpa aí, tá? Mas é sobre isso. Agradeço muito, tá? Agradeço mesmo e eu espero que de verdade dê tudo bom aí, tá? Vai dar sim, tá? É estudar, né? E botar cada um na sua quadra. Agradeço muito, tá, pessoal? Até mais um vídeo. Abraço.